Olá, muito boa noite, muito boa noite. Para você que está chegando com a gente aqui no ao vivo, mais uma live aqui do nosso perfil Ser Mais Você, essa comunidade que tem por objetivo trazer autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade para todos os que nos acompanham e sempre trazendo também aqui um parceiro, um amigo, um irmão de jornada para a gente conversar e trazer para você que nos assiste uma nova perspectiva, uma nova perspectiva holística, espiritualista da vida, do dia a dia e de tantos temas que a gente trata aqui no nosso canal. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma live. Para você que está assistindo também em algum outro momento do tempo e espaço, né? Lembra que é sempre o agora, sempre é esse o momento. Então, você chegou na hora certa. Seja também muito bem-vindo. E hoje a gente tem um convidado, né, novo de uma certa forma, né? Porque já participou de muitas lives aqui conosco, mas é novo nesse momento aqui, né, do Ser Mais Você e dentro de um outro movimento novo que a gente também vai conversar aqui com vocês. Então, hoje eu estou recebendo aqui com muito carinho um grande amigo, parceiro, Vinícius Ribeiro. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Ana. Prazer, boa noite a todos e obrigado pelo convite. E é muito bom estar de novo aqui conversando com você, participando do canal e fazendo esse movimento que a gente vai falar bastante hoje, crescer cada vez mais. E hoje é um assunto muito interessante, né? Que eu acho que toca no fundo do coração de todo mundo. Com certeza. Bom, o meu sempre tocou e eu sei que o teu também. Então a gente vai reverberar muito dessa energia para todo mundo que está aqui. Eu quero dar boa noite também a Miriam Santana, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Miriam. E olha, pode ir comentando aí no chat, trazendo as perguntas, as informações, as contribuições, porque, né, quando a gente movimenta as energias aqui, cada um de vocês traz a sua fala, o seu comentário seja aqui no ao vivo, né, na live, ou seja nos comentários depois na gravação, você está deixando também a tua energia impregnada aqui nesse campo que a gente está movimentando e as nossas energias, né, juntas aqui a minha, do Vini, a de vocês, é, elas irradiam para todo o planeta e de alguma forma vai tocando os corações da humanidade para esse olhar, para esse tema que a gente vai trazer hoje aqui para todos vocês. Então, olha, coloca a tua energia, traz a tua assinatura energética aqui para esse movimento também, porque ela é bem importante para a gente criar um quantum poderoso de transformação, né? E o tema que a gente vai tratar hoje aqui, eu e o Vini, que a gente escolheu, né, como título dessa live, um novo olhar sobre a prosperidade, a gente tem que falar um pouquinho para vocês da onde vem esse movimento, né, esse tema, essa provocação que a gente quer trazer aqui para todos vocês. Eu e Vini, nós temos um projeto, né, que nós criamos há poucos meses atrás, que chama Nova Gaia Hub, né? E esse é um projeto que tem um foco, tem um direcionamento do nosso trabalho, das nossas entregas, voltado para as empresas, né? Para as empresas de pequeno, médio, grande porte, para os profissionais liberais, para os profissionais autônomos que de alguma forma têm equipes trabalhando com eles nos seus projetos empresariais. E a gente vai falar um pouquinho, né, desse contexto da Nova Gaia Hub, vai fazer o convite aqui para vocês conhecerem esse projeto também e os conteúdos que nós compartilhamos lá. E aí vocês vão entender o porquê a gente vai caminhar para esse viés do tema de hoje sobre prosperidade. Então, Vini, vamos falar um pouquinho do Nova Gaia Hub? Vamos falar um pouquinho desse projeto? Claro que vamos. Esse projeto, gente, é um projeto que veio do nosso coração, né? Eu e a Ana, a gente descobriu há um tempo atrás, né, Ana, que a gente tem algo muito forte em comum, sem querer, numa conversa casual. A gente foi fazer um trabalho, as Câmaras Venusianas, que é um trabalho que a gente faz energético lá em Curitiba. E, claro, a gente Uhum. sabia que a Ana morava lá. E a gente encontrou a Ana, vamos juntos e tal. Convidamos ela para participar das câmaras. A gente fez o evento, foi lindo, foi mágico, trouxe mensagens lindas. A Ana trouxe uma mensagem muito potente, bonita também. E aí a gente vamos jantar juntos depois, né? Escolhemos jantar juntos depois, fomos num restaurante e lá, papo vem, papo vai, a gente
por, né? Não existe coincidência, mas por conexão do universo, eu já estava com um projeto em mente, a Ana também, e esses projetos se conectaram naquele momento. O que que são esses projetos, né? A Ana e eu temos uma trajetória parecida que nós viemos do corporativo, então nós trabalhamos muitos anos no corporativo, e em determinado ponto das nossas vidas a gente sentiu de mudar totalmente o rumo e partir para esse lado, né, energético, esse lado mais holístico, né, da coisa, o que não deixa de ser também, de alguma forma, relacionado a uma empresa, ter um lado corporativo, mas de uma outra forma, com outro viés. E nessa Uhum, conversa a gente descobriu que, pô, a Ana tá pensando em projetos voltados ao corporativo. Eu também estava naquele momento já assim, intuindo, sim, aquela vozinha que vem no interior, ó, volta pro corporativo, volta a trabalhar agora dessa forma, com esse olhar pro corporativo. E aí, nessa conexão, aconteceu tudo magicamente. A gente dali para frente não parou mais de se falar e uhum. começamos a criar esse movimento, né? Esse projeto que é o Nova Gaia, né, Ana? Exatamente. E, gente, olha só que interessante, né? Essa informação eu até compartilhei com o Vini alguns dias atrás e quero trazer aqui para vocês também. A gente fala, né, de uma nova Gaia, uma nova terra, de prosperidade, de abundância para todos, de equilíbrio para todos. E quando eu falo a gente, é porque, né, vocês que acompanham aqui o Ser Mais Você, que acompanham o meu perfil Ana Madiarim, provavelmente muitos de vocês acompanham o perfil do Criador de Estrelas, que é o perfil do Vini. A gente fala uma mesma língua, né, que é essa visão de uma terra mais consciente, mais harmônica, mais equilibrada, onde todos têm acesso à abundância de forma justa, equilibrada, harmônica, fácil, com leveza, né? E aí, desde o início do ano, Vini, Saint-Germain, que é um grande mentor meu, né? Ele vem me empurrando muito para voltar para o corporativo, para voltar o meu olhar para as organizações, para as empresas. E recentemente ele trouxe uma informação que para mim fez muito sentido, assim, né? Ele disse assim, numa das nossas conversas aqui de as prosas, né, com os mentores aqui, ele disse assim: olha, é, como é que vocês, humanidade, querem criar uma terra de prosperidade, de equilíbrio para todos, se as empresas, as organizações que são quem movimenta a economia não têm uma consciência holística da prosperidade? E uau, né? Aquilo me chamou muito a atenção, porque, veja, uma consciência holística sobre prosperidade nas empresas. E aí eu comecei a pensar um pouco nisso, né? O que que seria uma consciência holística no meio corporativo, né? E aí para mim veio muito claro assim, holos, né? Qual é o conceito de holos que vem do holístico, né? É o ser integral. É o olhar para o todo, não apenas para uma parte. E dentro de uma organização, muitas das vezes a ideia de prosperidade, né, Vini, está ligado muito lá ao financeiro, vendas, né, a equipe de vendas, a diretoria de vendas, a equipe comercial, aos clientes, está muito ligado àquele nicho, ao financeiro. Mas espera aí, e como é que é a prosperidade lá para a galera que fica na produção? Como é que é o sentido de prosperidade para a galera que fica nas entregas? Como é que é o sentido de prosperidade para o pessoal do RH que cuida das pessoas dentro da organização? Qual é o sentido de prosperidade para o próprio dono, o empresário, né? O que que ele pensa sobre prosperidade? Porque se a gente olhar para o conceito holístico, a ideia de prosperidade dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ela tem que ser ah, nivelada, equilibrada, tem que ser a mesma no sentido de valores e tudo mais, para todos os departamentos daquela organização, inclusive até o cliente, até os fornecedores, até toda a rede, né, de conexões que aquela empresa tem.
E isso é uma ideia nova. Pelo menos na minha época de corporativo não tinha essa visão. E É, para a gente você? a gente nem, acho que assim, antigamente, assim, a gente não tinha nem acesso ao conceito de prosperidade de uma forma mais ampla, né? A gente Uhum, encaixava esse conceito no que a gente ouvia falar na TV, seja lá qual for a mídia, enfim, mas cada um tinha o seu e era muito baseado, enfim, por conceitos externos, né? E agora com essa, ainda bem, né, com essa onda de autoconhecimento, com muita gente se voltando a isso, a gente consegue ter e repassar esses novos conhecimentos, essas novas descobertas que a gente faz a partir da gente mesmo. Mas o que eu ia trazer, achei muito interessante o que tu falou, porque olha só que interessante, Ana. Na minha experiência, eu tive muitos anos, fui sócio de uma empresa de marketing, enfim, bem grande aí no Brasil. E olha que interessante, o meu sócio principal, né, que era o CEO da empresa, lá no começo, quando eu entrei, e como eu disse, né, eu vinha de um lugar onde esse conceito de prosperidade ainda não estava muito claro para mim. Eu vim de um lugar mais humilde, assim, né? Não tinha. E ele também. Mas olha o que que é a consciência. Ele falava assim, desde o início, quando a empresa era pequenininha, agora a empresa é gigante, enorme, tem várias filiais, não sei o quê, mas antes a empresa era pequenininha, era eu e ele mais meia dúzia. E aí ele falava pra mim, pra todos, né? Olha só, a abundância, tem que pensar em abundância, não em escassez, porque tem para todo mundo. O mundo é cheio de riquezas. A gente consegue engordar a fatia da pizza para cada um ter um pedaço cada vez mais gordo, e não para o pedaço ser só seu, um pedaço de pizza pequena, mas só seu. O importante é ter um pedaço pequeno para ti, mas, né, gigante. Então ele falava isso e eu ficava assim, abundância, né? Que coisa interessante. Na minha versão de vida, por tudo que eu tinha, as crenças que eu tinha, né, tido acesso até então, o mundo era muito difícil, era distorcido, não tinha espaço para todo mundo, e ele vem com isso e pá, quebra um pouco meus paradigmas. Dali para frente eu passei a me permitir abrir esse espaço da abundância dentro de mim, né? E aí, o que que é esse conceito de prosperidade? Eu gostaria até de abrir, Ana, com uma frase que chegou para mim, assim, antes da nossa live. O que que você está disposto a abrir mão para ter mais prosperidade? O uau! que que Essa, você está essa disposto a pergunta abrir é mão? poderosa, hein? Então, me veio isso assim, eu fiquei, por que, Ana? Por que que eu digo isso? Porque, de novo, na minha experiência, e é sempre sobre a nossa experiência que a gente pode falar, Uhum, né? E uhum, aí a gente passa o que que a gente sente e cada um vai adaptar e vai sentir como todo mundo, né, deve fazer e adaptar a sua realidade, mas na minha experiência, eu tive que abrir mão de muitas coisas, de muitas convicções, de muitas crenças, de muitos apegos uhum, para me tornar uma pessoa próspera, mais próspera, para me tornar uma pessoa realmente que acredita na abundância. Então, como eu disse no começo, eu vinha com muitas crenças, com muitas convicções limitantes, que me uhum, diziam, de certa forma, que o mundo era dividido, que eram os bons contra os maus e que era difícil, que você, se você viesse de um lugar humilde, você tinha que né, se quebrar, se sacrificar muito, e também existe essa parte de se dedicar, mas aí é diferente de se sacrificar, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você, na verdade, muitas vezes não, você já é próspero. Nós, como seres aqui, nós somos prósperos. uhum, Nós somos seres abundantes, nós somos seres ilimitados. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem. Vocês uhum, não vêm de um lugar limitado, talvez aqui na Terra, algumas experiências que você escolheu passar, né, passaram por isso. Mas, em essência, você é um ser abundante, rico, próspero e que pode fazer tudo. O que a gente precisa é abrir mão de algumas camadas uhum. que a gente aprendeu nessa experiência, ou experiências até ancestrais, né? Que às vezes, Sim. muitas vezes, isso é passado gerações, família, pessoas do passado que perderam dinheiro, que não conseguiram. Quantas histórias a gente não vê, né, de constelações familiares, enfim, de pessoas que
Pô, o meu avô tinha dinheiro, mas não conseguiu segurar, perdeu. Não sei o que, tinha dinheiro, mas apostou tudo e perdeu. Então, essa crença que vem até pelo DNA, porque hoje a ciência comprova que memórias, sim, são passadas pelo DNA, aprendizados são passados também pelo DNA. Então, quantas crenças, quantas limitações você está disposto a abrir mão para renovar a sua convicção, para renovar a sua crença sobre prosperidade, sobre como ser próspero, sobre o que você merece. A régua de merecimento que a gente falou na nossa última live, né? Sobre o que você Uhum, merece, sobre como você vai conseguir, de que jeito e sobre o que de fato toca o seu coração. Porque vem muitas questões nisso. Então, ó, às vezes é abrir mão de. E eu já fiz isso na minha vida. É abrir mão de um emprego que você não está tão satisfeito, que o seu coração não está uhum, batendo. É abrir mão de estar em uma área, olha só que interessante isso, em uma área de atuação que você aprendeu, que você estudou, que você já tem experiência, seja lá se formou, fez algum curso, e aqui acredita que é ali que você tem que continuar, porque é isso que você fez até então, por que que eu vou mudar? uhum. Quantas crenças, quantas atitudes você está disposto a abrir mão para encontrar essa prosperidade, né? Eu vou trazer. Nossa, essa pergunta que você trouxe aí me fez viajar assim por muitas partes de mim mesma, né? Muitas histórias minhas. E eu quero trazer duas. Uma pessoal, assim, bem pontual, que eu acho que talvez muitos vão se identificar aqui, e outra profissional. Vou trazer esses dois universos, porque a gente não é uma pessoa diferente dentro de casa e outra lá no emprego. A gente é a mesma pessoa. As crenças são as mesmas, os comportamentos são os mesmos, a gente só se ajusta às caixinhas, né? Aos papéis que a gente precisa cumprir. Mas em essência, a mesma crença de escassez que eu tenho dentro de casa eu acabo levando para o trabalho, Em essência, sim, né? né? Uhum. E olha que interessante, eu custei para entender isso, tá? Que eu vou falar aqui. Quando eu era criança, enfim, em casa, a gente não era uma família abastada, né? Nós tínhamos muitas limitações, assim, de coisas mesmo, de comida. Por exemplo, quando criança eu morria de vontade, né? Eu adorava aquele iogurte Danoninho, mas Eu tava pensando em caro, iogurte aqui. era Eu muito também. caro, era muito caro, não dava para comprar sempre, assim, né? Então a mãe comprava, sei lá, acho que uma vez por mês, algo assim, né? E, e aí, na minha cabeça de criança, né, a nossa geladeira, ela tinha limitações, nem sempre ela estava cheia, ela ficava cheia uma vez por mês. Quando a gente fazia o rancho, né? No sul a gente fala de rancho, aquela compra mensal. E essa informação, ela me acompanhou na minha vida de adulto, assim, sabe? Para mim, quando a minha geladeira estava vazia, cara, eu estava muito mal na vida. Era como isso para mim, assim, o símbolo, né? A Sim. informação que vinha. Então, eu tinha um padrão de manter a geladeira abarrotada a ponto de estragar a comida. Olha só. A Eu ponto já de fiz estragar isso. a comida. Mas ela precisava estar cheia, porque se tivesse vazia, ela acionava um gatilho, uma memória de infância, de escassez, de limitação, né? E aí eu ia no mercado, eu fui entender isso tudo depois já, né? Nessa nossa visão, assim, a partir do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, né? Eu ia no supermercado para comprar o que faltava. Não era para comprar o que eu gostaria de comprar, Olha só. Uhum. né? Eu ia ao mercado, quando eu ia no mercado, e a grande maioria das pessoas faz isso, vai com uma lista para o supermercado para comprar o que está faltando. Não, Uhum. muitas vezes não o que realmente gostaria de comprar, Uhum. ou o que seria preciso de fato comprar. Porque a Uhum. ideia de faltar e o que precisa ser comprado são coisas diferentes.
E o que você gostaria são outras, e o que te É nutre é outra outra, né? coisa São muitas ainda. camadas. Aham, são muitas camadas. E eu levei um tempo para entender isso e para lidar com a minha visão sobre a minha geladeira. E quando eu comecei a compreender que a geladeira cheia não era sinal de abundância, porque eu estava desperdiçando muita coisa, estava indo Uhum, fora, e isso não era abundância, isso era desperdício. sim. Quando eu passei a lidar melhor com, ok, eu vou no mercado para comprar o que eu gosto primeiro, o que eu gosto, o que eu quero. E ali Uhum. entre o que eu gosto, o que eu quero, mesmo depois de adulto, tinha o Danoninho. Então eu vou comprar o que eu quero e o que eu gosto. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu vou comprar o que eu preciso. Será que eu preciso de produto de limpeza? Não, tá bem, tá ok o que tá lá. Dura um mês. Então não tá faltando nada e eu não preciso comprar isso. Então, para que repor? Para que comprar mais? Né? Uhum, Agora, uhum. pera, tal coisa tá acabando. Então tá, precisa ser reposto. Essa consciência, essa consciência, num ato simples de ir ao mercado e comprar o que realmente é necessário, o que realmente é preciso e o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente tem desejo, vontade de comprar, não necessariamente vai encher a geladeira. Não Exatamente. necessariamente vai encher a geladeira. E lidar com uma geladeira que está de acordo com a necessidade do momento foi algo que eu precisei superar. Olha Sim. que louco isso. De Uhum. abrir a geladeira e tipo assim, ah, as prateleiras não estão tão cheias. Tá, mas tem o que eu preciso. Então tá tudo Exatamente. bem, tá tudo Olha certo. que maravilhoso isso que você está trazendo, Ana, porque isso funciona também como uma metáfora para dentro da gente, né? O que que a gente está carregando demais? Quais cargas que a gente tem demais que a gente aprendeu que tem que ser assim, porque assim é o certo, porque é assim que funciona, porque se não for assim vai ser falta. O que que a gente está carregando demais dentro de nós que a gente não precisa para se tornar Uhum, mais leve, para fluir uhum. melhor e para de fato encontrar o caminho, né? E quando você traz isso, eu já vou conectar com a outra experiência do profissional, que é exatamente isso que você está falando. A gente vai aprendendo, né? E aquilo que a gente aprende vai reverberando em todas as áreas da vida. É, quando eu saí do corporativo lá em 2012, que eu mudei, fiz uma transição de carreira e fui para, né, esse mundo holístico. Eu saí do corporativo porque eu entendia que eu estava adoecendo lá dentro, que não me servia mais, que eu não estava feliz, eu não estava bem, eu não me encontrava mais ali dentro. No entanto, no entanto, eu saí do corporativo e eu levei comigo os mesmos problemas que eu estava vivendo lá dentro, Hum, porque a questão era dentro de mim. Aquilo que eu estava ou que eu não estava sabendo lidar dentro de mim. sim. As relações, a relação comigo mesma, a relação com os outros, o que era prosperidade para mim, porque eu vivia Uhum, num de competição, correria, correria, correria. Quem pode mais chora menos e tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Era esse o cenário. uhum, Então, o meu casamento foi por água abaixo, porque o meu foco não estava no equilíbrio. O meu foco estava ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, sobreviver e vamos lá, e é isso. uhum, Quando eu saio do corporativo, levando todas essas crenças que estavam em mim, não estava no trabalho, estava em mim, eu acabei reproduzindo o mesmo cenário no universo holístico. E eu achava que ir para as terapias ia resolver todos os meus problemas, porque a questão estava na empresa onde eu estava trabalhando, não dentro de mim, uhum, lá naquela época, né? E aí eu precisei de fato abrir mão de coisas que eu vinha carregando dentro de mim, como valores incoerentes, valores sim, incoerentes, é, crenças sobre.
ganhar dinheiro, sobre riqueza e sobre trabalho, que já não faziam mais sentido para mim, porque eu não queria ficar naquele processo workaholic doido que eu Uhum. estava, que aquilo estava me adoecendo, mas era uma escolha minha trabalhar daquele jeito. Era uma escolha minha não cuidar da minha saúde, era uma escolha minha não buscar o equilíbrio, era uma Exatamente. escolha minha não priorizar família junto com o trabalho, ou seja, colocar as coisas dentro de um equilíbrio em mim. Então, a questão não estava na empresa onde eu estava trabalhando, estava no modo como eu estava lidando com o meu trabalho, com a minha profissão. Exatamente. Então, eu aprendi nessa jornada daí então a soltar muitas dessas crenças que eu vinha carregando sobre como eu tinha que ser, como eu tinha que trabalhar, o Ainda que mais como mulher, né, Ana, que tem uma cobrança diferente ainda, né? exatamente, exatamente. E aí, Vini, foi só através do autoconhecimento que eu entendi que eu precisava criar novos valores, novas crenças, novos princípios que fizessem sentido para mim, independente do trabalho em que eu estivesse, independente da atividade profissional em que eu estivesse. E por que que eu estou falando isso conectado com prosperidade, né? Porque prosperidade não é só ganhar dinheiro, né? Prosperidade é ter saúde, prosperidade é ter relações saudáveis, prosperidade é cooperação, é trabalhar em cooperação, é trabalhar em colaboração, respeitando o espaço de cada um, a opinião de cada um, né? Respeitando o momento que a pessoa está vivendo. É claro que o colaborador ele tem que cumprir determinadas responsabilidades, tarefas, né, as coisas do dia a dia, sim, mas se ele não for visto como um indivíduo, um ser humano que também tem a sua saúde, também tem uma vida fora da empresa, o desequilíbrio lá de fora vai impactar na prosperidade dentro da empresa, Exatamente, né? exatamente. E aí vem todo esse olhar de cuidado com o colaborador que eu fui aprender saindo do corporativo e voltando para ele de novo para Uhum. dizer, olha, não precisa mudar de emprego, precisa mudar internamente o Sim. teu olhar sobre o emprego primeiro. E aí, se a coisa não estiver casando, aí sim, aí você sai. É. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, porque para mim fez muito sentido, é assim, até essa onda que acontece às vezes, né, das pessoas, eu vou sair do trabalho e vou virar terapeuta, sei lá, porque quando a pessoa começa a se autoconhecer, se espiritualizar mais, vem esse Uhum. sentimento às vezes, né? Mas aí eu trago sempre uma questão, justamente sobre isso que você está falando. Será que você precisa sair agora, no sentido de que você já foi quem você realmente é na sua empresa, ou você está saindo porque você está fugindo de ser quem você é na sua empresa? Exatamente. E isso é um desafio muito grande, porque isso virou muitas, mas muitas chaves para mim enquanto eu estava como executivo lá da empresa. Uhum. Porque que acontece, Ana? Às vezes a gente inventa uma persona para se adaptar, né? E essa persona que se adapta é como você falou, ela não foge muito da pessoa que você é fora, porque as duas são uma só. Então, talvez, às vezes, fora você é uma pessoa mais expansiva, que, né, expressa um pouco mais suas opiniões, mas, em determinados contextos, você se oprime, ou você não diz, você se adapta. Ou às vezes é demais, né? Tem pessoas que falam muito assim, demais, e perdem um pouquinho a dose, também tem esse lado, né? Uhum. Então, ser quem você é, essa espiritualidade que você está estudando, esse autoconhecimento, te trazem também essa autorresponsabilidade de saber que se você está desequilibrado com a família, com a sua saúde, com o tempo que você dedica para você ou não, é uma questão que você é responsável. Não adianta só culpar a empresa. Se a Uhum. empresa faz coisas ou diz coisas ou
se posiciona de formas que você não concorda, que não fazem sentido para você, e você simplesmente tenta se adaptar, bota aquele rabinho entre as pernas. Isso não vai funcionar mais, e não funciona, e cada vez mais, a gente vem falando aí de Nova Terra, cada vez mais vai funcionar menos, porque vocês sabem, essas pesquisas sobre as novas gerações que estão chegando aí não vão conseguir manter esse estilo de colaborador que bota o rabo entre as pernas, e isso já tá acabando. Então, o que que acontece? Quando você é quem você é, e eu vou falar de novo sobre como foi pra mim, uma vez eu tava em uma sessão com uma terapeuta maravilhosa, enfim, e eu falei com ela, né, sobre esse momento que eu tava passando, que tava difícil pra mim na empresa e tal, mas que de alguma forma tinham pessoas ali que gostavam muito de mim, eu me achava um impostor, eu não entendia por quê, né, essa síndrome do impostor que tanto se fala aí, e eu não entendia muito bem por quê, porque eu era diferente dos meus colegas. Eu já estava nessa onda interna de autoconhecimento, sempre fui uma pessoa mais humanizada, mais voltada, né, a esse sentir, mais voltada a esse autoconhecimento, mais voltada a trazer outras questões que não só os números, não só as metas, mas claro, com as metas também, né? E aí, só que muitas vezes eu me escondia no meio daquela reunião de executivos, de sócios, seja lá de quem for, eu ficava assim, não vou falar tudo que eu penso, né? Mas quando eu tinha oportunidade, eu me dava a oportunidade de ser como eu sou, aí muitas pessoas gostavam e davam feedbacks muito positivos mesmo. Eu dava cursos, dava palestras, dava aulas e sempre tinham feedbacks muito bons. E aí minha terapeuta falou, Vini, isso acontece porque tu tá colocando amor no que tu tá fazendo. Porque tu é amor. Tu é uma pessoa amorosa e não tenta fugir disso. Daqui pra frente, seja mais quem você é. E eu ficava assim, será? Mas aí sim que ninguém vai gostar de mim, né? Porque eu sou muito diferente. Eu achava que eu ia ser profundamente desmascarado, entre aspas, né? Essas crenças que a gente tem, né? Mas eu pensei assim, tá, mas faz sentido isso que ela tá falando, eu vou testar. E aí eu comecei a cada vez mais ser quem eu sou, nas relações, nos treinamentos, nas palestras, nas reuniões, procurava ser cada vez mais quem eu realmente sou. E o que que aconteceu? Deslanchou a minha carreira. Assim foi, cresceu muito e muito mais rápido do que estava crescendo antes. Por quê? Porque eu encontrei dentro disso de ser quem eu sou uma nova área dentro da empresa que não existia. Eu fundei essa nova área, criei essa nova área, que era muito, sim, muito relevante para a empresa e se provou depois muito relevante para a empresa, tanto que tem até hoje, enfim. Mas se eu não tivesse me permitido, talvez eu nunca ia ter encontrado essa nova área. Uhum, Talvez se eu não tivesse me permitido ser quem eu sou, talvez eu não ia ter crescido como eu cresci. Talvez eu ia para uma área que ia me deixar mais triste, mais para baixo, mais descontente, e eu ia botar a culpa na empresa quando não é da empresa. É sempre, vamos dizer assim, 50-50. Obviamente que uhum, não é 100% tua, 100%, sempre, né, dividido isso. Mas, o que que eu quero dizer? Você pode sim ser quem você é com a coragem, agir com o coração, coragem, agir com o coração e ser mais quem você é dentro do ambiente que você tá, porque é só assim que você vai transformar e que o mundo, que é essa nova terra que a gente fala, vai se transformar, e só assim que você vai abrir essas possibilidades novas para se tornar, né, uma pessoa próspera, cada vez mais próspera, porque você é próspero, mas para revelar essa prosperidade dentro de você. Porque assim, se a gente consegue se permitir ser quem a gente acaba, de novo, abrindo um leque de oportunidades que a gente nem imaginava. Cada pessoa é uma pecinha no quebra-cabeça. uhum, Só que quando você está tentando distorcer essa pecinha que você é, a forma dessa pecinha que você é, o formato, você não vai encaixar. E você não vai ser tão útil. E você vai estar batendo, quebrando cabeça, literalmente. uhum, Quebrando cabeça para tentar encaixar. E você não vai de verdade. Você vai se enganar por um tempo, enganar a empresa por um tempo, mas você não vai estar, de fato, encontrando quem você é, encontrando a prosperidade. Quando você se permite, tá, eu vou assumir a minha forma, vou ser cada vez mais da minha forma, isso é um processo.
Não é de uma hora para Uhum. outra, não é de um minuto para outro, não é de um dia para o outro. É um processo que começa dentro de você e você vai colocando para fora, vai colocando para fora, e vai colocando para fora. Mas quando você começa a se permitir isso, ter a coragem, você se torna essa pecinha que é você e você vai ver, descobrir um momento, uma área, uma função, uma nova empresa ou a mesma, um novo cargo, uma nova possibilidade que você vai poder se encaixar naquele organismo. E quando você se encaixa de forma essencial, ou seja, de forma autêntica, né? Quando você se encaixa respeitando quem você é, quebra-cabeça se monta e tudo se amplia. Então, acho que essa prosperidade, esse novo olhar para a prosperidade, tem a ver com isso, porque a gente sempre, né, anda anos e anos, a gente cresceu, aprendeu que prosperidade é trabalhar duro, trabalhar duro, trabalhar duro. E olha só, até, sei lá, eu não vou muito longe, tá? Até 20 anos atrás, talvez, 25 e ainda em algumas famílias até hoje, a prosperidade era o quê? Era você ser um advogado, era Uhum. você ser um médico, ou era você ser. Não me, eram três profissões, né? Engenheiro. São essas. Se você não fizer isso, você já era visto assim pela família, pelos pais, por. Ainda mais se a família já viesse assim, né, com esse olhar, né, com essa cultura. Você já era visto assim, isso não é exatamente, não vai ganhar dinheiro. Uhum. E olha como mudou as coisas. Hoje tem adolescentes aí, né, criando empresas e sendo prósperos, criando coisas que, inclusive, aqui no YouTube, e isso daqui foi feito por pessoas jovens, pessoas que não estavam pensando dentro da caixinha, que elas estavam se permitindo essa criatividade, porque elas já estavam explorando isso dentro delas, já estavam explorando esse novo olhar para fazer as coisas dentro delas, porque se elas fossem atrás de conselhos e aconteceu isso, né? Provavelmente aconteceu com muitos desses empresários antes de crescerem tanto, aconteceu isso, né? De tentar mostrar uma ideia e não, isso nunca vai dar certo. Mas, quando você se desprende dessas crenças e assume a forma original que você é, e para isso é um trabalho de autodescobrimento, você consegue abrir esse portal de prosperidade. Só que isso é um trabalho interno. E o que que eu Uhum. também digo, Ana, eu queria ouvir você sobre isso. Essa questão de sim, é um trabalho interno. Eu, dentro desse trabalho interno, quando eu vou, né, para minha empresa, eu consigo fazer esse trabalho interno e trazer para a empresa. Mas não tem como negar que o ambiente também pode favorecer mais ou desfavorecer isso. Eu, ainda bem, tive essa oportunidade do ambiente em muitos momentos. Eu tive muitos nãos antes de abrir essa nova área. Um dia a gente faz uma live e eu conto sobre a minha história. Eu nunca Uhum. contei isso assim, acho que em live. Mas ouvi muito que isso é besteira, para com isso, daí não é pra nós, daí não. Meu Deus, quantos nãos eu ouvi, eu ficava assim, meu Deus, nunca vai dar certo. Até que uma hora eles me ouviram, porque eu tive a atitude de demonstrar esse trabalho, um gestor também comprou junto comigo, um sócio, e aí mostrou o resultado e prrr. Mas o que que eu quero dizer? É, o ambiente também da empresa favorece. Então é uma troca. É uma troca Sim. que você traz isso, mas também os gestores, os CEOs, os gerentes, RH, os responsáveis, tomadores de decisão, também cabem a eles criar esse ambiente próspero com para trocar essa mentalidade. Porque muitas vezes a mentalidade do CEO é ele ganhar dinheiro e ao ponto de que se torna insustentável para muita gente e, com certeza, se torna insustentável para muita gente, para a empresa, ó, a médio prazo, não vai conseguir crescer como poderia, Uhum. porque vai ter uma reputação ruim para empregados, né, para colaboradores, vai ter uma reputação ruim no mercado, os clientes vão sentir, porque se o colaborador não está se sentindo pleno, satisfeito lá, também vai repassar isso para ele, então começa aos poucos, né? Às vezes 10 anos parece uma eternidade para uma empresa, no Brasil principalmente, né? Mas 10 anos pode crescer muito, e daqui a 10 anos pode estar com tantas rupturas ali, tantas incoerências entre a mentalidade da prosperidade do colaborador e dos gestores, que a empresa pode começar a ruir. Então, Uhum. o ambiente precisa favorecer. Isso é uma responsabilidade também dos gestores, assim como é dos colaboradores se permitirem, né? Sim.
Você sabe que, nossa, a tua fala dá pra gente fazer mais umas duas lives, né? Mas olha só, você falou da cultura da empresa, né? Que é a responsabilidade de criar uma cultura é do empresário, é do diretor, é do dono, é do gestor, mas também é dos colaboradores, né? E nós estamos vivendo uma realidade de mundo em que não dá mais para esconder as coisas, né? Porque a internet possibilita tudo, né? Tudo, tudo. Então não tem mais como esconder, né? Como disfarçar. E aí, quando você fala assim, o colaborador insatisfeito, ele vai acabar mostrando, vai acabar mostrando no rosto, né? No comportamento, nas atitudes. Aí o cliente vai perceber. O cliente percebendo, espalha as notícias de uma forma que não se tem mais controle de nada hoje, né? Então, a responsabilidade de fato de se criar um ambiente próspero, uma mentalidade empresarial próspera para aquele negócio passa passa por esse lugar de olhar o colaborador como um ser holístico, integral, né? Que ele ele precisa ter saúde, ele precisa ter boas relações, ele precisa ter um equilíbrio com o que está acontecendo dentro da casa dele, né? Não é um indivíduo separado em papéis separados, é um indivíduo só. E quanto mais a organização conseguir olhar para este indivíduo com um olhar humano, como você falou, a gente começa a estabelecer um conceito de sustentabilidade humana dentro da organização, né? E essa sustentabilidade humana, da mesma forma como a gente não consegue mais esconder nada dentro da empresa, isso também vai passar para os clientes. Olha, aquela empresa, ela tem um cuidado diferente com os colaboradores, ela tem um cuidado diferente com o entorno dela, com a vizinhança, com os fornecedores, com os clientes. Olha, aquela empresa, ela tem uma filosofia diferente, né, de trabalho, de conduta, tudo mais e tal. E aí o que que acontece? Como nada mais hoje é escondido, não tem como se esconder, ou então fazer um discurso X, mas na prática ser outra coisa, não tem mais como fazer isso. Os clientes tendem a comprar mais daquelas empresas que são mais autênticas, equilibradas, verdadeiras, honestas em todos os sentidos. Não adianta só ter uma missão linda, maravilhosa escrita na parede, isso não existe mais. E nós estamos caminhando para um cenário de mercado, um cenário mundial, onde cada vez mais essa realidade vai gritar para todo mundo. Ou você tem um ambiente empresarial equilibrado, e aí, quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala da relação equilibrada com colaboradores, com fornecedores, com clientes, com parceiros, com o meio em volta, né? A vizinhança, a natureza, né? Tudo que envolve aquela organização, ou não vai se sustentar enquanto negócio. Não vai se sustentar enquanto negócio. Porque o movimento é mundial. É mundial. As pessoas em geral estão buscando comprar de empresas que têm essa coerência, né? Então, seja a partir das lideranças do empresário, diretores, gestores, de trazer essa mentalidade, como a gente vem falando, uma mentalidade de equilíbrio, respeito, cooperação, que vai gerar prosperidade, ou o empresário trabalha nessa linha, ou o colaborador, por sua vez, também, né? Ainda que o ambiente ele seja forte, ele seja, como você falou assim, pode ser um ambiente opressor ou um ambiente que impulsiona, mas o colaborador também tem a responsabilidade de ser quem ele é para criar, contribuir para criar essa nova mentalidade.
contribuir para criar essa nova cultura, contribuir para criar uma visão holística dentro da organização. Eu nem falo espiritualista porque eu diria que isso ainda é um nível mais lá na frente, né? Mas uma visão holística, uma visão que olha para o todo. Porque a empresa, ela é uma consciência, né, Vini? É como um corpo, onde cada departamento é uma parte desse corpo, né? Tem o departamento que é os braços, o departamento que é as pernas, o departamento que é a mente, que pensa, que planeja, que organiza. A empresa é um corpo e, como um corpo, ela tem consciência. Essa consciência é o somatório das percepções de cada indivíduo, de cada equipe, de cada gestor. É o somatório disso. E as empresas que vão se manter no mercado, como a gente está bem vendo esse movimento, você falou, né? Os jovens que criaram o YouTube, que criaram, né? E vem criando outras organizações, as empresas do futuro, elas precisam estar nesse contexto de alinhamento, de visão, de princípios, de valores entre aquilo que o gestor, o dono, o empresário quer e busca, com aquilo que os colaboradores querem e buscam. E para isso precisa mudar a cultura, precisa mudar a visão da liderança, precisa mudar a dinâmica dentro da empresa. E muitas das vezes pequenos ajustes nessa dinâmica do dia a dia já geram grandes impactos nessa cultura, nessa mentalidade. E começa por onde? O indivíduo sendo quem ele é, como você falou, né? Assumindo essa postura de autenticidade, originalidade, de verdade consigo mesmo. E é sobre isso, né? A forma de fazer isso, as ferramentas para fazer isso, que a gente, eu e Vini, como sócios, né, parceiros na Nova Gaia Hub, a gente vai movimentar essa energia e trazer essas informações práticas, 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 ferramentas práticas para que um empresário, um gestor e mesmo o colaborador possa implementar na organização para criar uma mentalidade de prosperidade, trazer esse novo olhar de prosperidade para dentro da organização. E a gente vai fazer isso, vai entregar isso através de um workshop, né, Vini? Exatamente. Por isso que a gente pensou em todos esses projetos, né, para trazer esse novo olhar, não só sobre prosperidade, mas sobre como uma empresa pode se tornar uma empresa com uma cultura consistente, uma cultura sustentável, uma cultura próspera e se tornar realmente uma empresa que tende ao crescimento. E o que eu ouvia muito quando eu dava palestra, eu era, em determinado momento, eu era responsável por todos os clientes da empresa. Então, todos os clientes da empresa passavam por mim. E eu fazia eventos para clientes, fazia palestras, dava aulas, enfim. E o que que acontecia? Muitos, e eu imagino que todo mundo que esteja, pelo menos boa parte das pessoas que vão assistir, eles tenham isso em comum ou percebam isso na sua empresa. Os clientes me perguntavam muito assim: Vini, eu não tenho ideia de como criar uma cultura da minha empresa. Como vocês fazem isso? Como vocês criam uma cultura assim? Como as pessoas são tão engajadas? Como as pessoas. Nossa, e as pessoas estão aqui trabalhando, mas com alegria, com força, com vontade. Como vocês fazem isso? Eu tenho certeza que isso se reflete em muitas e muitas das empresas. Então a gente preparou esse workshop para também mostrar um pouco disso, para também é algo que eu trabalhava lá, que eu ministrava lá, mas que de alguma forma, com esse novo olhar, né, esse olhar mais holístico, a gente quer trazer para vocês de uma forma equilibrada, de uma forma humana e de uma forma, sim, que funcione, que bata metas, que traga resultados, mas resultados sustentáveis, não resultados a curto prazo, não resultados que vão fazer a sua empresa ali naquela sacrifício na correria conseguir chegar na meta daqui a 2, 3 meses, 3 semestres e daqui a pouco romper de alguma forma. A ideia desse workshop, o objetivo é mostrar para vocês realmente metodologias práticas, né? Você, como colaborador, pode usar ou pode treinar para ser gerente, ou pode treinar para ser um gestor, ou pode treinar para ser. Ou um empresário também, que, né, a princípio. Esse workshop foi pensado para empresários e CEOs, executivos, tomadores de decisão, ferramentas práticas e metodologias que realmente a gente já aplicou, né? Eu já apliquei muitas com esse olhar.
Então, o workshop vai trazer muitos, vamos dizer assim, conceitos novos que a gente foi descobrindo também, né? Pesquisando e chegando nesse lugar aqui de conhecimento sobre as novas tendências, porque a gente também vive sempre estudando, sempre buscando. Então, o workshop vai trazer conceitos como cultura regenerativa, liderança consciente, que a Ana fala muito, metodologias, né, integrativas para fazer com que você veja, né, a sua empresa como um todo, não só como um setor, não só como um processo, não só como um objetivo, mas objetivo integrado com todos, porque o que que funciona numa empresa? E a gente viu isso ontem, né? A gente fez uma live, foi ontem, já tô perdido, mas a gente fez uma live recente que a gente falava sobre isso, né? Uma empresa que realmente prospera é uma empresa que tem pertencimento, que as pessoas estão felizes de trabalhar nela, que as pessoas estão contentes, que as pessoas estão realmente vestindo o seu eu ali dentro e dando tudo de si, porque elas se sentem donas do negócio. Então a gente vai mostrar, ensinar como você, passo a passo, pode trazer isso para sua empresa, para o seu negócio ou para a sua vida como colaborador. E tem também, além disso, no workshop a gente pensou em umas ferramentas de bônus assim exclusivos para vocês, né, Ana? Isso mesmo. Então, gente, olha só. Hoje, né, é dia 23 de setembro. Então, você que está ouvindo essa live até agora, saiba que você está nessa data aqui, 23 de setembro. E o workshop vai acontecer no dia 27, que é sábado, na parte da tarde, das 14 às 17h30. Então, para quem se inscrever até o dia 24, né? E se você está ouvindo essa live depois desse tempo, saiba que vão ter outros workshops, então fica ligado, fica acompanhando, vai ter outros movimentos como esse, mas a gente vai entregar dois bônus incríveis para quem se inscrever, que são dois diagnósticos, um para você identificar como é que está o nível de prosperidade da cultura da tua empresa, né? E o outro diagnóstico para você identificar como é que está o seu grau de liderança consciente. Gente, esses dois diagnósticos são perguntas que você vai respondendo ali de acordo com a tua realidade, e ao final desse diagnóstico você tem um raio-x de como está a tua empresa, o teu negócio e como você, enquanto liderança, está neste negócio, nesta empresa. E esses diagnósticos, eles são um ponto de partida, já assim, tipo, meio caminho andado, para você aproveitar o melhor ainda do que nós vamos entregar nesse workshop no sábado. Então vai ser muito, muito, muito bacana. E não só isso, né? Para todos os participantes, depois do workshop, a gente também vai dar um material muito, muito bem elaborado sobre a NR1, que é a normativa, a nova normativa, que fala sobre a questão do bem-estar dos colaboradores, que é agora uma obrigação da empresa fornecer condições para o bem-estar dos colaboradores. E, gente, isso é lei. A partir do ano que vem, as empresas têm esse ano para se ajustar, se organizar. Mas a partir do ano que vem, essa lei vai passar, as empresas vão passar a ser fiscalizadas. E se não estiverem de acordo com a lei, tem penalidade. Então, olha, tem que acelerar o passo para se ajustar, se adaptar, né, a essa nova Adequado. legislação. E a gente vai falar um pouco disso também no workshop. Então, além de entregar o material completo sobre isso, pós-workshop, a gente vai falar também dessa temática nesse sábado, então, durante, né, esse encontro incrível que a gente vai trazer. E o tema é empresas prósperas, porque quando você olha para a cultura, uma cultura regenerativa, quando você olha para uma liderança que trabalha dentro de um aspecto de consciência, né? Uma liderança essencial. Você ajusta a organização de acordo com a lei, com as regras, e, obviamente, focando no resultado do negócio, não tem como não prosperar, não tem como não crescer.
Então, esse é o nosso convite, né, Vini, para todo mundo vir para esse movimento, que vai ser realmente bem especial nesse sábado, dia 27. Exatamente. A gente fez um valor quase simbólico, né, Ana? Se for pensar em tudo que a gente traz aqui pela nossa, todos os nossos conteúdos, nossos conhecimentos, e a gente vai falar para todo mundo. A gente vai falar, claro, para o executivo, para o gestor, mas também se você é uma pessoa que está, né, que tem essa mentalidade de querer ser próspera, você também está de olho nisso. Você também quer trazer para sua empresa esses conhecimentos. Você também quer ser uma pessoa que traga, né, novidades, que traga inovação, que mostre novos caminhos para a empresa, porque é isso que faz um funcionário também, um colaborador prosperar. Então é do nível de colaborador ao CEO da empresa. Esse conteúdo desse workshop vai trazer tudo sobre gestão de pessoas, sobre gestão da cultura, sobre metas, sobre liderança, enfim, muitas e muitas camadas para redirecionar a cultura da sua empresa será que eu posso falar isso? Eu nem sei se eu posso falar. Bom, agora eu já falei, eu vou falar. Ó, durante o workshop, a gente, no final, né, a gente vai oferecer também algumas consultorias gratuitas, né? Para a Ah, gente verdade. ter uma reunião, né, Sim. com quem sentir ali, com quem tiver realmente engajado, e a gente vai ter uma reunião para fazer um diagnóstico, assim, mais pessoal, né, olho no olho ali, de entender qual o momento da empresa, o que que está passando, e a gente vai trazer tudo nesse uma hora mais ou menos de reunião, a gente vai trazer tudo que pode melhorar dentro da empresa. É. Então, se você sentiu, se você manda para alguém também, manda para o seu chefe, ou se você é o chefe, vai lá e se inscreve. O link, acho que a Ana vai deixar aqui na descrição, talvez, ou lá no Não Instagram. botei, mas vou pegar agora. Tá. E aí, vem com a gente, porque vai ser realmente transformador, vai ser transformador. Além de tudo, a gente vai fazer, né, todo esse ancoramento energético que transcende e faz esse trabalho ser realmente essa força da nova Terra. É isso, Vini. Eu acho que assim, a gente cumpriu aqui a nossa missão de hoje, né? De trazer esse conteúdo maravilhoso que a gente falou, de abrir a mente, né? Falando sobre prosperidade, sobre uma nova visão de prosperidade. E agora é muito esse lugar de se desafiar, né? Das pessoas se desafiarem a olhar de um modo diferente para a prosperidade, de criar esse contexto de prosperidade dentro da organização. E assim a gente espera todo mundo, né, para esse workshop. Eu vou botar aqui no chat, gente, o link aqui do formulário de inscrição. E aí, você preenchendo esse formulário de inscrição, a gente vai fazer contato com você para confirmar a sua inscrição no workshop, então, com todos os detalhes de valores e tudo mais. E vai ser muito, muito especial contar com você nesse evento e ter essa oportunidade da gente juntos criar, né, um novo olhar sobre a prosperidade dentro das empresas. Vini, meu querido, muito, muito, muito obrigada por essa prosa aqui, por essa conversa. Gente, olha, lembrando, nós estamos no Ser Mais Você, mas esse projeto todo é da Nova Gaia Hub. Se você não conhece, né, o conteúdo da Nova Gaia, aqui na descrição do vídeo tem aqui o link do YouTube, do canal da Nova Gaia, para você acessar, conhecer, já ver todo o conteúdo que tem lá, falando sobre empresas da Nova Terra. Também tem o perfil do Vini aqui, o criador de ideias, para você também conhecer um Estrela. pouco mais do conteúdo, além do meu. Então, olha, não falta oportunidade para você expandir o seu olhar sobre a prosperidade através de esses caminhos que a gente está mostrando para vocês. E Vini, meu amigo, muito grata mais uma vez, viu? Gratidão, Ana. Boa noite. Um beijo a todos. Obrigado por ter ficado aqui com nós até agora, com a gente até agora. E até a próxima, né? Em breve estaremos juntos novamente por aqui. É isso, gente. Obrigada a todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Vini. Beijos. Tchau, tchau.